É bomba, né? Não, quer dizer, não sei se dá para chamar de bomba não, né? É uma notícia ruim, né? Mais relatos de muita dificuldade dos funcionários do Cruzeiro com relação a salários atrasados. Principalmente aqueles que ganham pouco, receberam no mês passado só uma parte do salário e reclamando muito aí das dificuldades, né? O Cruzeiro se classificou na Copa do Brasil, não sei se já recebeu, mas está contratando jogador e tudo mais. Acho que deveria dar prioridade aos funcionários que ganham pouco. Parte dos xingamentos ao Grice ontem, depois da opinião do Grice, que nem foi uma opinião direcionada ao atleta, mas em cima de informações que ele obteve sobre o Guzmán, o Grice emendou para falar até do risco, né, de se contratar um jogador num período de tanta dificuldade e inclusive indicando que vai ao mercado para trazer mais, com esses relatos aí de funcionários do clube vivendo grandes dificuldades, né? Para o torcedor olhar para tudo isso e dizer, dane-se o funcionário do clube, eu quero é time bom, aí falta aquilo que a gente está falando desde o início da pandemia, a empatia, né, querido? Ou seja, se é problema dos funcionários do clube, eles que se lasquem para lá, né? Aí gás, alimentação, uma pensãozinha que tem que pagar aqui outra colar, escola do filho, mas não tem escola, mas tem a virtualzinha lá, as coisas do dia a dia, né? Os gastos que você tem no dia a dia, os custos fixos da vida de todo mundo. E a gente está falando de funcionário que ganha salário mínimo, né? Exatamente, nós estamos falando de gente que tem pouquíssima condição. Então, e outra coisa que eu queria dizer, tá? Eu esqueci, eu queria falar isso na abertura do programa. Isso vale para Atlético, Cruzeiro e América e para qualquer outro clube. A justiça é a via que tem que ser usada quando não existe um acordo entre quem pleiteia um determinado valor e a empresa que está sendo processada. Sentou, não tem um acordo, a justiça é a via. Há algum tempo apontava-se o dedo para quem levava uma empresa na justiça como se isso fosse um crime. Não é. A justiça é para resolver o problema. Então, por exemplo, você que está aí, levou uma empresa na justiça, se alguém apontar o dedo para você e disser que você está errado, não, você não está. Você acha que você tem o direito a receber. As contas não batem com o que a empresa está te oferecendo, você tem que levar para a justiça mesmo. Eu estou dizendo isso porque daqui a pouco o Egídio passou a ser um inimigo do clube, o Dedé passou a ser... a petição do Dedé foi absurda. Mas se a justiça entender que o Dedé tem direito a receber X daquele valor que ele pleiteou, ele vai receber. E o que a justiça determinar, cumpra-se. O que não pode acontecer é achar que todo mundo que leva para a justiça é bandido, é vagabundo, é oportunista. Tem gente que é. Tem gente que é. Não tem direito a determinado valor, mas aí aumentam os valores, né? Dá uma inflada na petição, no processo. E aí tem alguns casos tão absurdos que o juiz olha e fala, não, querido, não tem jeito, não está tudo errado, você não vai receber nada. Eu conheço uma situação que aconteceu, de uma pessoa do nosso meio, que entrou contra uma determinada empresa e pediu 4 milhões. O juiz ofereceu 400 mil, não quis, daqui a pouco perdeu, foi tudo. 400 mil para 4 milhões era a diferença. Aí é oportunismo. Agora... não, porque o assessor do Gilvan, não sei o que. Cara, se a justiça entender que ele tem direito, o clube vai ter que pagar. Isso vale para o Egídio, para qualquer outro jogador. A mesma coisa se aplica à questão do André Cury. Levou na justiça, a justiça entender que ele tem direito a receber aquilo, cumpra-se. Então, parar com esse negócio, já levou para a justiça, é inimigo do clube. Não, porque o fulano, o auxiliar lá, o auxiliar do Gilvan de Pinho Tavares, que entrou... mas nossa, ele deu muito prejuízo ao clube. Se a justiça entender que ele tem direito, o clube vai ter que pagar. Infelizmente. A gente, né, quando se depara com essas situações, a gente fica pistola. Claro que fica. Mas se a justiça entender que o cara tem razão, que os documentos comprovam que ele tem direito a receber aquele valor, tem que cumprir. E o problema não tem conversa. O problema principal é que os clubes não pagam, né? Se não for na justiça, não recebe. Então, que outra forma. Você vai sentar lá e ficar esperando. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um profissional que passou pelo Atlético agora, nem é tanto dinheiro assim, não recebeu e não levou na justiça. Rodrigo Santana, por exemplo. Rodrigo Santana trabalhou no Atlético, nem é tanto dinheiro, não. Não é. Para o meio do futebol, mixaria. E não recebeu. Não levou na justiça. Vai ter que levar. O Cuca, que hoje está no Atlético... Provavelmente vai ter que levar. Porque você acha que o clube vai ser... Na justiça, os caras já não querem pagar. Exatamente. Fora da justiça. O Cuca, por exemplo, o clube devia 1,5 milhão para ele.
Eu acho que nesse acerto agora, nesse acordo agora da volta, ele deve ter falado, gente, eu até vou, mas vamos pegar esse valor para trás mente aqui, vamos botar e dar uma diluída nele aí, né? Senão fica... Então é isso aí, gente. O clube não paga. Aí é na justiça que os caras vão tentar receber. Claro que tem várias ações que o clube ganha por causa do oportunismo de jogador, dirigente, tal, que vai lá e entra. É empresário e entra e tal. Agora, na maioria dos casos, o clube se dá muito mal, pois não. Ô Everton, infelizmente ainda estamos sofrendo aí os impactos da pandemia, né? Psicológicos, emocionais, financeiros, enfim, todo o contexto que estamos vivendo aí há mais de um ano. Todos nós aqui, nós 4, né? Estamos aqui no ar, né? Fora os que estão fora aqui e fazendo o programa conosco hoje. Na nossa vida particular, se nós temos ali um cartão de crédito, enfim, se você deve, o que acontece? Você para de pagar a fatura do seu cartão. E quem está em casa também nos assistindo. Azeda. Eu digo isso porque estamos atravessando um problema de dificuldade, outros mais, outros menos, outros não estão tendo problema nenhum, enfim. Mas quem está tendo dificuldade, se o seu cartão de crédito vence e você não paga, ou paga somente um valor mínimo, né, que vem na fatura lá, e isso continua acontecendo, chega um momento que você não tem mais crédito, certo? Tem como reclamar? Ou a pessoa sabe exatamente que está errada? A pessoa sabe que está errada. Sim. Muitas vezes é porque realmente a situação, eu digo nesse contexto, mas se nós estivéssemos vivendo a pandemia, tem um monte de gente que faz dívida e não consegue pagar, porque é descontrolada, né? Mas chega uma hora que o seu nome vai lá para o Serasa, SPC, você fica sem crédito. Seu cartão é bloqueado, você não faz mais compra. A pessoa não consegue raciocinar que a atitude que ela tem na vida particular, se ela faz e deve, e se ela ficar devendo, a empresa vai entrar na justiça contra ela, é a mesma coisa que acontece no clube de futebol. Então eles não são coitados, quem entra na justiça, como você falou, tem muitos que são aproveitadores, né? Tem vários casos mesmo, mas tem muitos que cobram aquilo que, infelizmente, os clubes estão devendo. Então, nada mais legal do que acionar o clube na justiça. Porque na sua vida particular, se você faz a mesma coisa, você fica sem crédito, você toma um processo. Então não dá para separar, Everton, a vida particular dos valores da sociedade, no que as ações que os clubes devem se pautar. Tem que pagar. Por que não paga? Por que contrata um assessor ganhando 25 mil? Será que vale o valor? O problema é o dinheiro mal gasto dos clubes, né? O problema é aceitar o que é colocado antes de assinar. Depois que assinou e aceitou, tem que pagar. Ponto final.